paixão e morte, misericórdia. Taperoá, Paraíba, 1969. Um aviso mágico corre pelas estradas e ruas, atinge cada casa. Frei Damião chegará trazendo a paz para os bons, consolo para os aflitos e o fogo eterno para os impuros. Nordeste, 1969. A memória de velhos beatos e taumaturgos revive nas ruas de uma cidade paraibana. Revive-se o clima de misticismo que antes gerou Antônio Conselheiro e Padre Cícero. Vive-se o beatismo. Frei Damião de Bozano, da Ordem dos Frades Menores de São Francisco, Capuchinho. Chegado ao Brasil em 1931, época em que iniciou-se o apostolado pelos sertões nordestinos. Um novo Messias para o povo. A trombeta dos aflitos, o martelo dos hereges. Taperoá, cidade no Vale dos Careris Novos, maior centro produtor de milho e feijão da Paraíba. Mas quem é Frei Damião? Frei Damião, ele só tem dois cantos para olhar, é o chão e o céu. Tá, talvez há uns 30 anos, mais ou menos, que veio falar em Frei Damião. Pelo que dizem, já foi o homem que veio com aquele destino para ser santificado. Eu acredito nos milagres de Frei Damião, porque conheço várias pessoas que foram beneficiadas. Eu quero que você conte a graça que você obteve na sua casa com sua filha por intercessão de Frei Damião. Ela nasceu com uma ficha na cabeça e Frei Damião, eu pedi o milagre a ele para ela ficar boa, ele passou a mão e no instante ela ficou boa. Certa vez em minha casa estava com meu rádio quebrado. Os vizinhos estavam ouvindo o sermão de Frei Damião. Eu não estava, fiquei com inveja. Aí fiz uma prece com Frei Damião, o mesmo rádio quebrado. Depois consegui ouvir o sermão de Frei Damião. A força de Frei Damião, o poder sobrenatural que ele tem, nós não sabemos explicar. Sentimos a força. Foi uma filha minha que foi tomar um banho lá no rio, num poço fundo. Então, perdeu uma aliança que ela tinha no dedo. Perdeu a aliança dentro d'água. Depois ela caçou e procurou e não encontrou. Depois ela foi, Frei Damião estava por aqui, ela fez uma prece a Frei Damião que se achasse a aliança, traria umas molas na mão dele e beijar a mão dele. Aí foi no outro dia, quando foi olhando dentro d'água, a aliança estava. O meu sobrinho, Evandro, ele tinha umas verrugas. E a mãe dele muito se aperreava, eu tinha muita pena dele, porque verruga é uma doença tão feia. E a pessoa, quando queima e sofre, é aquele dilema medonho. E aí ele teve um desterro. E aí minha irmã levou uma garrafa e pediu a mocinha da casa paroquial, que toma conta, que botasse sentido na água que ele banhasse o rosto para botar naquela garrafa que ela queria. Ela perguntou para que ela queria, ela não disse para que era que ela queria. Disse que queria a água que Frei Damião banhasse o rosto. Aí quando ela chegou, ela deu a água, ela levou, aí disse, meu filho, chegue a banhar o rosto nessa água. Ele banhou, a gente fica arrupiadinho, com determinados dias foi desaparecendo e até hoje nunca mais nasceu verruga. O prefeito,
para a campanha que eu disputei com o prefeito agora, ele usou o Fernando Feio Damião sem autorização dele. E acho que ele perdeu a campanha porque usou o Fernando Feio Damião sem autorização. O que é o pecado da impureza? É o amor desregrado. Este pecado se pode cometer com os pensamentos, com os desejos, com os olhares, com as palavras, com os atos. Comete-se com os pensamentos quando nos demoramos voluntariamente em pensar em coisas desonestas, quando enchemos a nossa memória de recordações ilícitas, quando fixamos a nossa imaginação em coisas indecentes. Comete-se com os desejos quando temos vontade de ver, de fazer, de tocar, de entender coisas desonestas. Comete-se este pecado com os olhares quando descansamos voluntariamente as vistas sobre pessoas ou objetos que não se podem mirar sem perigo, tais como figuras obscenas, pessoas que trajam escandalosamente, ou então quando lemos livros, jornais, revistas, romances que pintam o vício impuro como lícito e desejável, ou o descrevem em toda a sua crueza. Comete-se este pecado com as palavras, quando entretemos conversas obscenas ou cantamos cantigas imorais. Finalmente, podemos cometer este pecado com os atos, e podemos cometer sozinhos, com os irracionais, com pessoas. Também no matrimônio, o uso do instinto sexual é pecaminoso, quando se faz de tal maneira que os filhos não possam ver a luz. Então os esposos, tendo motivo grave, podem esperar para fazer uso do matrimônio no período estéril e guardem a castidade, vivam separados, vivam como irmãos no período perigoso, no período fecundo. Só isto é permitido. Outra coisa não. Interromper o ato, empregar comprimidos, as pílulas, camisa, pomada, etc. Tudo isto é proibido. É contra a lei de Nosso Senhor. O povo de Itaperoá diz que o senhor é santo. O senhor aceita isso, Frei Damião? É bondade do povo. É bondade do povo. Quais os caminhos para se alcançar a santidade? O povo diz que o senhor já realizou vários milagres. O senhor fez alguma cura que possa ser considerado um milagre? Eu não conheço, não. Conta muitas coisas, mas é exagero do povo. Fui curado por Frei Damião. Fui para Campinas, fui desenganado de 4 doutor. De Campinas fui para Livramento, doutor Abel Livramento, que ele é de Serra Branca. Diz que não tinha jeito mais. Eu disse, não dou mais nem injeção em você, que você não tem mais jeito, não. Eu vim embora na quarta-feira. Cheguei, esperei pelo sermão. Aí entrou a confissão dos homens, eu entrei, me confessei e pedi. Ele disse que não era doutor, era doutor das almas, que não tinha estudado para isso, tinha estudado para era doutor das almas, não dava remédio. Quem curava era a fé, o cabo que tivesse fé, tomasse um copo d'água fria. Me deitei aleijado e amanheci bom. O senhor concorda com isso? Não concordo, não. Tanto faz Frei Damião como o padre Cícero Bom Batista. O que é que o senhor acha do padre Cícero? Era um bom padre. O povo ficou um pouco fanatizado, mas não foi ele o autor do fanatismo, não. A que o senhor atribui o fanatismo do povo? Fanatismo é religião.
mal entendida. E quem é culpado por essa religião mal entendida? É a ignorância do povo. O povo, em matéria de religião, um pouco ignorante. Mas não seria o medo do inferno que faz o povo se fanatizar e seguir atrás dos padres em quem ele acredita? Porque os nossos olhos, quando voltam para Frei Damião, não temos força para dizer nada, a não ser se curvar e se entregar para ele fazer da gente o que ele quiser. Se disser assim, eu vou lhe matar agora, eu acredito que nenhum cristão se revolta, se entrega como nós nos entregamos a Deus Nosso Senhor. Fanatismo é quando o povo entende mal a religião, atribui a um padre coisas que somente Deus pode realizar. E o curso que eu quero é obedecer às vozes de Frei Damião. Nós todos. E peço a Deus por mim, Frei Damião. Tenha compaixão dessa alma pecadora, renitente, desobediente. Que eu vivo a busca de Frei Damião é porque eu sou muito desobediente. Ele me dá os conselhos, eu conheço que desobedece e vem pedir perdão a ele. É isso que eu venho. Olha, que eu visse o conselho de Frei Damião, eu tava uma religiosa. Mas o comportamento do povo em vários momentos é de fanatismo. Não é fanatismo, não. Falava de uma botija, De Satanás. queria arrancar a botija, depois Espírito mal. que ficou E quem retirou? a botija. Frei Damião com a prece que fez a Nossa Senhora, com a prece que fez o Pai Eterno. E faça hoje, meu Pai, por mim. Não me despreze, não, essa pecadora endurecida, desobediente. Mas é isso mesmo, viu? Ninguém se faz por si. Quem nos faz é Deus e o justo pedindo a Deus por aquele miserável. Isso é bom ou mal para a igreja, Frei Damião? É fanatismo, não é coisa boa, não. Procurai, de vez em quando, receber os sacramentos da confissão e, sobretudo, o sacramento da comunhão. A comunhão é o alimento que conserva em nós a vida da graça, que nos preserva da morte do pecado
e sempre rezai. Rezai sempre. A oração é para a nossa alma o que é a respiração para o corpo. Não respirando, nosso corpo perece, e assim também a nossa alma, não rezando, perece. Rezai, pois. Rezai em todo tempo, em todo lugar, em toda circunstância. Rezai pela manhã, apenas acordados. Rezai à noite, antes de deitar-vos. Rezai nas angústias, nas contrariedades da vida. E, sobretudo, rezai na hora da tentação. O demônio é muito mais poderoso do que nós, muito mais inteligente do que nós. Sozinhos, na luta contra ele, sempre seremos vencidos. Só podemos vencer se formos auxiliados pela graça divina. E a graça, repito, nos é dada pela oração. Rezai, pois. Quando vos sentirdes impelidos a fazer aquilo que não presta, quando a carne reinar contra o espírito, saia ferve do vosso coração o brado: Senhor, ajudai-me. Senhor, não permitais que me separe de vós. Meu Jesus, misericórdia. E não duvideis, Deus responderá ao vosso brado, combaterá convosco para vos tornar sempre vitoriosos. Muitos de vós chegou de longe para vir a palavra de Deus. Nosso Senhor vos conserve sempre neste espírito religioso que vos anima, para o vosso bem, para o bem de vossas famílias e para a prosperidade da pátria. Porque a religião não somente é útil para os indivíduos e para as famílias, mas também para a sociedade. Nosso Senhor vos abençoe todos os dias da vossa vida. Nosso Senhor abençoe as vossas famílias, os vossos negócios, os vossos trabalhos, os vossos campos, tudo que vos pertence. Ele vos dê prosperidade e um dia nos reúna todos do santo paraíso. Que haja concórdia e união entre vós. Amai-vos uns aos outros. Se por acaso alguém tivesse recebido alguma injustiça, saiba perdoar. Desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. brasileiro, paz constante e prosperidade completa. Favorecei com o desejo contínuo da vossa bondade o Brasil, este bispado, a paróquia em que habitamos. Senhor Deus, misericórdia.